Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cláudia Pedral, canal Pé de Galinha no Mata Pinto, falando um pouco mais para vocês sobre tudo que nós estamos vivendo, né? E falando muito para as famílias, mães, pais, as crianças, tios, avós, todo mundo que está convivendo com as crianças nesse momento. E nós estamos caminhando para uma segunda etapa, né? Estamos entrando na nossa terceira, quarta semana para algumas pessoas, caminhando para praticamente um mês, né, de afastamento social. E estamos vivendo com esse dia a dia, uma nova rotina, uma nova forma de pensar. E eu tô ouvindo tanta coisa, sabe? Hora de pensar, hora de renascer, hora de reviver, hora de refletir, hora de na verdade, assim, como também pensar que, como vamos sair dessa, né? Depois disso tudo. Nessa fase em que nós estamos, a gente começa a passar por uma fase de mais isolamento pessoal. A gente começa a ficar mais introspecto com tudo isso. Passa por uma questão de crença e descrença diante do que nós estamos ouvindo e vendo. E a espera, né, atemporal de uma resolução o mais rápido que possível e, ao mesmo tempo, o mais efetiva possível, né? E isso se consegue em pouco tempo ou eu preciso de mais tempo para isso e como é que eu vou tocando a minha vida? Muitas pessoas começam a sair, entram num processo de descrença e começam a sair. E outras pessoas, na verdade, elas ficam... Mas essa rotina começa a ficar mais pesada. E as crianças também. Há uma mudança de comportamento efetivo nisso tudo. E eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso. A essa mudança de comportamento das crianças. Essa mudança de comportamento, gente, não é simplesmente uma mudança de comportamento. É porque realmente as coisas estão acontecendo de forma que as crianças estão sentindo. Quanto mais ansiosos nós ficamos, quanto mais angustiados nós ficamos, mais angustiados e mais nervosos as crianças ficam. Quanto mais eu me adequo à minha rotina, ou a minha meta, ou aos meus objetivos durante esse período, que ele pode ser de longo prazo, porque eu prefiro que seja de longo prazo do que eu pensar em fazer curto e isso não acontecer, e daí eu ficar de novo à deriva. Então, quanto mais eu me envolvo nessa rotina, quanto mais eu vivo essa rotina, acreditando nesse momento que essa é a minha realidade, mais eu trago paz para minha criança. Quanto mais eu acredito e coloco ela dentro disso e mostro para ela a necessidade dela manter a rotina dela, mais eu mantenho uma serenidade dentro de casa. Quanto mais eu realmente acredito, e eu acho que nesse momento a coisa mais importante do mundo é a fé, e quanto mais eu me agrego a ela e acredito que tudo isso tem um propósito, de que eu estou vivendo com esse propósito, e quanto mais eu me arraigo a isso, e eu continuo crendo e mantenho a minha dinâmica, a minha rotina, mais eu me afasto de quadros de melancolia, tristeza e depressão. A ansiedade que vem com tudo isso pode levar a esse quadro. Eu não gosto de falar muito sobre isso, mas isso faz parte de todo esse contexto. Imagine que a Itália está indo para mais 23 dias, praticamente 2 meses em isolamento de afastamento social. Entre afastamento social, isolamentos e as quarentenas. É que, no final de contas, no frigir dos ovos vai dar tudo no mesmo. A gente está todo mundo dentro de casa, né? E eu sou obrigada a dizer, fiquem dentro de casa. Porque por tudo que eu tenho entendido e por tudo que eu tenho estudado, basicamente a manutenção das nossas pessoas em casa evita que o alastramento aconteça. É o que a gente tem visto aqui na Bahia. Então, quanto mais a gente vai para a rua, mais a gente é um detentor e um mantenedor e automaticamente um proliferador do vírus coronavírus. E assim... É preocupante tudo que está acontecendo, não só com as crianças, mas com a gente também, evidentemente. Em termos de todas as situações, saúde, emoção, atividade de modo geral, ocupacional, todo o processo que a gente sempre vive, as questões sociais que são imensas diante de tudo isso, sim, é preocupante. Mas vamos nos voltar. Vamos olhar mais um pouco para a gente nesse momento, para que a gente possa manter as nossas casas, o nosso lar, a nossa família em equilíbrio,
porque não é uma coisa fácil, mas eu acho que quanto mais a gente se une nesse contexto, usando as ferramentas adequadas no momento certo, brinquedos no final de semana, brincadeiras no final de semana, tablets em horas diversas, não contínuas, mas diversas, para que não se gaste. Utilizar a tecnologia de forma correta, eu acho interessantíssimo vocês poderem usar o Zoom, usar o próprio WhatsApp, usar determinados aplicativos que juntem as crianças, que elas possam conversar. Os adolescentes já estão fazendo isso, eu tenho encaminhado isso para as crianças pequenas, que é uma coisa que o próprio pai possa fazer, juntar essas crianças em 4, em 5, em 6, aí você tem aplicativos para isso que é interessante. Eu acho que é válido para que eles se vejam, para que eles possam trocar, para que eles possam sentir a alegria de ver o outro. Eu acho interessante isso. São ferramentas que a gente pode utilizar ao decorrer. Usem muito a videoconferência. Eu acho super importante a videoconferência para que a gente possa ver as pessoas que estão longe da gente, pais, avós, tios, mesmo que estejam em outro estado, ou mesmo no próprio estado, na própria cidade, a gente possa estar conversando, não por telefone apenas, mas por videoconferência, que eu acho que ajuda muito. Nós temos Skype, nós temos o próprio a videoconferência do WhatsApp, a gente tem, quem tem os iPhones, o FaceTime, a gente tem vários recursos para que isso aconteça. Recorram a eles, façam essas videochamadas, se vejam que isso é uma coisa que ajuda muito, atenua muito essa angústia, a gente vê o outro, a gente saber como é que ele está, ver a casa dele, ver onde é que ele está. Eu acho que isso é muito legal. Então, assim, estamos no segundo momento, né, dessa jornada, e continuem mantendo-se em casa, mantenham as suas rotinas de forma saudável, usem as ferramentas adequadas para esse momento, reflitam sobre os papéis de vocês, vamos ter calma, acima de tudo, vamos centrar. Não adianta entrar em esternose, muito menos em ansiedade. Vamos fazer exercício de respiração, relaxamento. Tem vários sites, vários links que vocês podem usar para fazer esse relaxamento. Eu acho super interessante. Enfim, e o Pé de Galinha que está aqui para auxiliar vocês naquilo que for possível. E sempre que se precisarem, estou às ordens. Estamos fazendo lives, conversando com vocês sobre isso. Vamos ter agora uma sobre a maternidade e esse isolamento social que a gente está vivendo. Vou fazer uma na quinta-feira também sobre a criança e esse afastamento social. Enfim, são assuntos que a gente precisa estar discutindo, que a gente precisa estar junto, né? E eu vou trazer esses assuntos aqui também no Pé de Galinha para vocês. Fiquem com Deus. Paz para vocês. Então, que a paz tenha estado na casa de vocês, que vocês estejam iluminados e que a gente, de fato, consiga passar por isso com muita sobriedade. Um beijo no coração. Cláudia Pedral, Pé de Galinha no Mata Pinto, criando filhos. Para todos vocês, se inscrevam, dêem um like, falem comigo, que eu estou sempre presente na vida de vocês. Beijo, gente. Valeu.